Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do melhor componente que é História, e te convido a acompanhar comigo o objeto de conhecimento de nossa aula. Temos então a aula de número 11, o objeto de conhecimento, relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com a consciência e ética socioambiental. O nosso detalhamento é a economia colonial como suporte do desenvolvimento português e proteção aos interesses dos grupos no poder. Ficaram curiosos? Então acompanhe essa nossa aula. Queridos, vamos falar então, neste primeiro momento desta aula, sobre o mercantilismo, né? Que é então aí, né, a base dessa economia então colonial brasileira, tá certo? Então, vamos observar então o que é, professor, então esse mercantilismo. O mercantilismo, ele foi um conjunto de práticas econômicas adotadas pelos estados europeus entre os séculos XV e XVIII. Então, eu quero dizer para vocês quem são esses estados europeus. E aí, você então escolhe França, Inglaterra, Portugal, Espanha. Todos esses países aqui, eles estão, então, começando a lançar suas bases mercantilistas, então, na Europa. Por isso, então, né, cada um desses países, eles vão colocar em prática, tá certo? Essas políticas, então, ligadas ao mercantilismo. Continuemos aí, então, a gente tem aí esse mercantilismo, então, fundamentado na intervenção estatal, na economia para fortalecer a riqueza e o poder da nação. Então, perceba que essas medidas, então, mercantilistas, feitas por esses países como a França, a Inglaterra, Portugal e Espanha, eles têm um objetivo comum, que é o quê? Não é mesmo? Levar, então, todas as riquezas das nações exploradas para, então, aí, né, esses países, tá certo? Exatamente por isso, então, que eles vão implementar, então, nos seus países, essas medidas, então, que nós chamamos de mercantilista. Percebam também, meus queridos, que é o quê? É o início também daquilo que a gente começa, então, a trabalhar também como o início do capitalismo do jeito que a gente conhece, tá certo? Aonde, quanto maior a riqueza eu tiver no meu país, mais forte, mais soberana, de certa forma, com o poder, né, do dinheiro, terá, então, aí, né, a minha nação. Então, exatamente por isso que esses países, eles se lançam, então, né, a trabalhar, então, essas ideias mercantilistas em cada um dos seus países. E é claro que nós vamos ver, então, essa Europa ligada, então, a uma corrida. Para quê? Para buscar, então, né, nações em outras localidades, aonde eles possam fazer exatamente, né, trazer, então, as riquezas daqueles países para a sua nação principal. Então, a gente vai ter, então, uma relação entre o quê? A metrópole, tá certo? E as suas colônias. Por isso que alguns historiadores, durante um bom tempo, eles chamavam, então, né, de sistema colonial. É esse sistema também que está muito ligado a essas ideias mercantilistas que vai ser colocado, então, em prática agora, tá certo? Por essas nações europeias. Então, exatamente por isso, é importante vocês perceberem também o quê? Que eles saem, então, da sua nação principal e vão buscar outras localidades. Então, aqui a gente vai trabalhar muito o quê? Principalmente ali, né, Portugal. Mas por que, professora, Portugal? Porque Portugal foi a nossa metrópole. E é lá, então, de lá que os portugueses vêm, então, para as terras do Brasil, que eram uma das suas colônias, e aí eles vão, então, tentar encontrar essas riquezas, aonde eles vão exatamente fazer isso, eles vão explorar e levar, então, tudo aquilo que eles podem retirar do Brasil
para Portugal, para enriquecer, então, essa nação europeia, tá certo? Então, continuemos, vamos ver, então, algumas características, então, relacionadas ao mercantilismo. Olha só, tem aí na telinha de vocês, tá certo? Característica, então, do mercantilismo, que é o quê? No início, nós temos aí o metalismo. Professora, o que é isso? Quanto maior ouro, quantidade de ouro e prata, eu, então, pegar das colônias e levar para o meu país, melhor. Então, se a gente está observando, coloca na sua cabeça, nós temos uma metrópole que é, então, Portugal. Então, Portugal, ele vem para o Brasil em busca exatamente, tá certo, dessas riquezas. Caso ele não encontre, ele vai ter, então, que encontrar uma forma de explorar. Exatamente por isso, então, quando eu falo sobre o metalismo e essas ideias, então, de encontrar ouro, prata, se tiver diamante também não tem problema, tá certo? Lembra que é para arrecadar dinheiro. E aí eu vou dar para vocês, então, né, um exemplo, como, por exemplo, lá a Espanha. Quando eles se lançam, então, para vir, né, para essa parte das Américas, eles vão encontrar aí as minas de Potosí, tá certo? Que era, então, uma mina de prata. Então, eles vão pegar essa prata e levar, através dos seus navios, para, né, a metrópole, que era, então, aí a Espanha, tá certo? Então, nós vamos ver que a nossa colonização, como ela foi portuguesa, eles, num primeiro momento, não encontram, então, de cara, nem ouro, nem prata. Então, eles vão começar a ver o quê? Um produto comercializável que eles podem vender para poder, então, arrecadar. Então, coloquem isso na cabecinha de vocês. É o metalismo, então é a busca dessa exploração, tá certo? Continuemos, olha só, uma outra característica, então, do mercantilismo, balança comercial aí favorável. Professora, o que isso significa? Eu tenho que vender mais produtos, tá certo? E eu vou comprar de outros países poucos produtos, tá certo? Por isso, balança comercial favorável. Eu tenho que vender mais e comprar produtos de menos. Por quê? Porque, lembra, eu tenho que favorecer, então, o quê? Tá certo? A economia do meu país. Então, balança comercial, ela tem que ser favorável. Eu tenho que vender mais meus produtos porque eu vou estar lucrando, tá certo? E aí eu vou comprar, então, de outras nações poucos produtos. Tá? Porque a minha balança comercial, ela sempre tem que ser o quê? Favorável. Eu tenho que vender mais produtos, ok? Olha só, nós temos então aí também protecionismo. É claro que se nós temos então um produto vendável, eu tenho então que fazer a proteção com medidas aí muitas vezes, né, de leis, para então favorecer ali, né, aquele meu produto então no mercado. Tá certo? Então, exatamente por isso que nós temos também o quê, né? O intervencionismo. O que é isso, professora? Portugal, então, tem um produto, eu vou proteger, então, através das leis. Eu vou dar um jeito, então, ali de o quê? Vender meu produto bem mais, tá certo? Para, então, as outras nações. Então, percebam que eles sempre vão ter em mente essa ideia de que eu preciso, então, procurar um produto rentável, tá certo? E vamos, então, a outra característica, que é, então, aí o colonialismo. Mas o que significa, então, esse colonialismo? É exatamente essa relação que eu falei para vocês ainda há pouco. Temos uma metrópole e temos, então, ali as colônias, tá certo? Então, no nosso caso, vou pegar aqui como exemplo agora Portugal, porque eles estão lá na Europa, mas eles vão se lançar as grandes navegações e vão fazer aí a conquista desse território brasileiro. Então, exatamente por isso nós somos ali o quê? Uma colônia, tá certo? Então, nessa relação, tá certo? A gente vai ver então que a gente só pode vender os nossos produtos, comercializar com a minha metrópole. Tá certo? Então, percebam que Portugal, ele vai colocar todas essas características, então, aí, do mercantilismo em voga, para que essa colônia, ela seja, então, explorada e gere lucro, então, para quem? Lá para Portugal, tá certo? Por isso, o colonialismo. E Portugal vai ter apenas, professora, só o Brasil para explorar? Não. Eles vão ter Cabo Verde, Açores, Madeira, várias localidades aonde eles também vão exercer essas medidas, então, mercantilistas. E lembra,
todas as colônias, elas precisam, então, favorecer a sua metrópole. Perfeito? Continuemos, então, vamos falar sobre a economia colonial como suporte do desenvolvimento português. Então, temos aí Portugal, como outras nações mercantilistas, viu nas colônias uma fonte essencial de riquezas para fortalecer sua economia e manter sua posição no cenário europeu. Então, tá certo? Olha lá o colonialismo. Eu vou, então, exatamente pegar as minhas colônias e tirar todas as riquezas que eu posso explorar, tá certo? E lembra, é balança comercial favorável para a metrópole. Então, olha só, estou aqui, então, agora, tá certo? Em pleno canavial, observem aqui, né, este cenário maravilhoso. Por quê? Porque nós temos, então, dentro dessas políticas mercantilistas aqui, o quê? O açúcar como uma fonte rentável para Portugal. Olha, lembra lá do capitalismo. Eu tenho, então, que vender um produto, já que essa colonização, então, aí, portuguesa, chega no Brasil e, de cara, ela não encontra nem ouro nem prata. Então, o que eles vão ver? Produtos que eu posso, então, comercializar na Europa, lá no mar Mediterrâneo. Por quê? Porque eu tenho que ter a minha balança comercial favorável lá para Portugal. Por isso, olha só, essa questão, então, do açúcar. Séculos 16 e 17, 18, né? O açúcar, ele foi o primeiro produto de exportação em larga escala no Brasil. Então, por isso, olha aqui os canaviais, então, né, a professora aqui no meio de um canavial, para mostrar para vocês que essa foi uma economia importante, então, neste período aqui, né, de intensa exploração do Brasil, feita, então, por Portugal, tá? Ele era cultivado em grandes propriedades chamadas engenhos, que utilizavam mão de obra escrava, principalmente de africanos. Então, nós temos, não é mesmo, a vinda dessa mão de obra escravizada para exatamente fazer o quê? A plantação, a retirada e trabalhar, então, em toda essa parte do sistema aí da economia do açúcar. O açúcar brasileiro era vendido na Europa com grandes lucros, financiando o desenvolvimento de Portugal e sustentando o luxo da corte portuguesa. Então, vocês imaginam as festas que eram bancadas com o dinheiro que era arrecadado através, então, da venda do açúcar. E uma coisa que eu preciso falar para vocês, o açúcar, neste período aqui que a gente está falando, tá certo? Que é lá o século XV até o XVIII, mais ou menos, nós temos, então, o açúcar como uma especiaria. Não era em todo lugar que você comprava, não era, então, qualquer pessoa que podia comer açúcar. Exatamente por isso ele tinha, então, esse valor no mercado e valia muito dinheiro, tá certo? Então, olha só, perceba, então, tá, que a gente vai bancar, então, aí esse luxo da corte portuguesa. Imagina festas, né, mesmo comida, bebida à vontade, tudo através, então, dessa exploração, então, dessa colônia brasileira. Continuemos, nós temos ali Portugal também controlava o comércio de escravos, trazendo africanos para trabalhar nos engenhos e lucrando, então, com esse tráfico. Vender pessoas, vender, então, essa mão de obra escrava, também dava lucro, tá certo? Então, é um sistema que vai gerando lucro, não só para Portugal, mas também para outras nações. Afinal de contas, vocês, né, meus alunos, sabem, então, aí, que quem é que vendia essa mão de obra de negros escravizados? Os ingleses. Então, percebam que o sistema colonial ele favorece, então, vários países, tá certo? Então, ó, Portugal também controlava, então, esse comércio de escravos, trazendo, então, esses africanos para trabalhar nos engenhos e lucrando, então, com esse tráfico, tá certo? Então, percebe também que, além de ter os ingleses vendendo, Portugal também tinha ali, então, na África, algumas colônias, da onde eles traziam também essa mão de obra de negros escravizados e que custavam aí, né, mesmo aos senhores dos engenhos, grandes somas. Então, comprar, teoricamente, né, nesse período aqui que a gente está falando, um negro, ele era como se fosse um bem que você comprava, então tinha que trabalhar ali em prol, né, dos seus lucros, tá certo? Então, a cana-de-açúcar, ela foi, então, um período importante também na nossa história, por quê? Porque gerou grande lucro aí para quem?
para a nossa colônia, que era então Portugal, tá certo? E olha só, chegado então o século XVIII, nós vamos então mudar de economia, que é então agora o quê? Vai entrar teoricamente aí o ouro também, tá certo? Porque é no século XVIII que nós vamos ver então que Portugal descobre aí, né, faz a descoberta de ouro nas regiões das Minas Gerais. Então, no final então, do século XVIII, transformou então a economia colonial, porque agora sim, tá certo? Neste século XVIII, eles conseguem então encontrar o que eles tanto queriam desde o início, né, do processo, então, né, de exploração do Brasil, que era encontrar metais preciosos. Então, chega o século XVIII, Portugal, então, consegue, né, finalmente, então, encontrar aí, não é mesmo, na região das Minas Gerais, o ouro. A corrida, então, pelo ouro atraiu milhares de pessoas para a região das Minas Gerais. Portugal criou mecanismos de controle rigoroso, como as casas de fundição, onde o ouro ele era derretido e transformado em barras, e a cobrança do quinto, né, era feita também aí através então dessas casas de fundição. Então, vamos entender aí que o ouro brasileiro, ele financiou grandes obras em Portugal, como o convento de Mafra, e ajudou a sustentar o luxo da corte. No entanto, grande parte desse ouro foi parar na Inglaterra, devido aos acordos comerciais desfavoráveis, então, aí, que Portugal tinha com os ingleses. Então, observem aí, não é mesmo, que neste Brasil tinha, então, ali a cana-de-açúcar. No século XVIII, nós vamos ter, então, aí o ouro das regiões das Minas Gerais, mas também nós tínhamos o quê? Outros produtos, né, ligados, então, a esse comércio, tá certo? Então, além do açúcar e do ouro, o Brasil exportava outros produtos como o tabaco, o cacau, o algodão e o couro. Esses produtos também, eles eram importantes para a economia portuguesa, tá certo? Em menor escala, se nós formos comparar, então, aí, com a quantidade de ouro, claro, e com a cana-de-açúcar também, que rendeu bastante lucro aí para a coroa portuguesa, tá certo? Então, olha só, percebam, então, que essa parte do ouro ela é importante, tá certo? Porque, principalmente, a gente vai ver um novo eixo também surgindo através dessa mão de obra escravizada, mas agora a gente está na região das Minas Gerais. Tá certo? Então, a gente passou uma boa parte ali explorando, então, ali o Nordeste brasileiro com a cana-de-açúcar, e a gente desce, então, para a região Sudeste, através, então, das regiões das Minas Gerais. Mão de obra que trabalha, então, na região das Minas, mão de obra, né, de negros escravizados, tá certo? Então, olha só, percebam, então, que nós vamos ver essa proteção, então, que vai ser feita através ali das elites. Tá certo? Então, por isso que agora nós vamos trabalhar sobre a proteção dos interesses dos grupos, né, no poder. Então, a economia colonial, ela não beneficiava a todos. Ela foi uma estrutura para garantir os interesses de grupos específicos que detinham o poder político e econômico, tá certo? Então, dentro dessas relações mercantilistas, é claro que a gente vai ver, então, ali, né, na época, então, ali da cana-de-açúcar, os senhores de engenho. E agora, nós temos agora, nessa região das Minas, quem? Tá certo? Ali os grandes mineradores, aquelas pessoas, então, que vão fazer a exploração. E, claro, quanto maior mão de obra ali de negros escravizados, mais a gente consegue, então, tirar ouro dessa região das Minas Gerais. Percebam, então, que há interesses dessas elites coloniais aqui também no Brasil, tá certo? E um interesse maior que era o quê? A nossa metrópole lá, que era Portugal. Tá bom? Então, percebam essas relações, então, que existem através, então, dessas economias, né, que foram intensamente exploradas aí por Portugal. Olha só, a coroa, então, aí portuguesa, né, o governo português, ele era o principal beneficiário da economia colonial. Ele controlava o comércio, cobrava impostos e garantia que as riquezas do Brasil fossem enviadas, olha só para onde? Para a nossa metrópole, que era, então, aí Portugal, tá certo? A coroa também distribuía cargos e títulos nobiliárquicos
para os colonos mais ricos, como os senhores de engenho, em troca de lealdade e apoio político. Então, percebam essas relações de poder que existem, tá certo? E, claro, eles precisam, então, né, principalmente fazer com que esta mão de obra, ela seja aí obediente, porque nesse sistema colonial não pode haver falhas. Por isso, a cobrança do quinto. Por isso que Portugal ali já tira também, né, mesmo, ali os seus próprios recursos para enviar, então, lá, né, para a nossa metrópole, que era, então, Portugal. E agora, olha só que interessante, continuando, então, a falar sobre essa proteção dos interesses dos grupos de poder, nós vamos, então, agora trabalhar sobre os senhores de engenho. Olha que interessante, né? Nós temos, então, através desses senhores de engenho, o quê? Né? Uma elite colonial que moram nas casas mais importantes, mais bonitas e que fazem, então, aí o quê? Se utilizam, então, dessa mão de obra de negros escravizados, tá certo? Então, olha, essa elite, eles controlavam a produção do açúcar, a principal atividade econômica, então, do Brasil durante séculos. E se vocês me perguntarem, professora, acabou, então, aí, né, essa venda do açúcar? Não, nós estamos em 2025 e ainda hoje o Brasil é um dos países que mais exporta aí açúcar, né, para fora, principalmente ali para a Europa. Vamos estar, então, em 2030, daqui a alguns anos, e a gente vai continuar. Por quê? Porque o Brasil, ele é caracterizado aí como um dos melhores açúcares que são produzidos, tá certo? Desde o nosso período colonial até os dias atuais. Olha só, eles viviam em grandes casarões, esses barões, né, essas elites aí, eles tinham poder político local e eram vistos aí como a nobreza da terra, tá certo? No entanto, a sua riqueza, ela dependia da exploração da mão de obra escravizada. Bota aí na tua cabeça, lembra sempre, eu compro negros escravizados, então, ao comprar, eu já estou, então, fazendo o quê? Teoricamente, a economia, ela vai circulando e gerando, então, aí, né, grandes lucros aí, principalmente para Portugal. Esses senhores, eles formavam uma classe poderosa, que resistia a qualquer mudança que ameaçasse seus privilégios, como a abolição da escravidão ou a independência do Brasil. Eles gostavam, inclusive, de estar ali, né, comandando, então, ali o poder, fazendo com que as pessoas apenas obedecessem, então, às suas ordens. E vamos agora falar sobre a proteção, então, né, dos interesses dos grupos de poder, ligado, então, aos comerciantes portugueses. Os comerciantes controlavam o comércio entre Brasil e Portugal. Eles eram responsáveis por transportar o açúcar, o ouro e outros produtos para a Europa e trazer de volta produtos manufaturados. Esses comerciantes acumulavam grandes fortunas e tinham forte influência política, tanto na colônia quanto na metrópole. Então, observem, não é mesmo, essas relações de poder que também traziam outros elementos que faziam parte, então, dessa, né, elite colonial, que era quem? A Igreja Católica, tá certo? Então, a Igreja também era um grupo poderoso no Brasil colonial. Ela recebia doações de terras e escravizados, cobrava dízimo e tinha grande influência sobre a população. Além disso, a Igreja justificava a escravidão e o sistema colonial, pregando que eles eram, então, aí parte da ordem divina. E lembra que nós vimos uma das características, o colonialismo. Eu tenho que fazer com que essa colônia, ela me obedeça. Então, todos os elementos ali ligados às elites, elas vão trabalhar em prol disso. E a Igreja, claro, nesse período, ela está, então, aí do lado de quem? Das elites, tá certo? Por isso, então, essas relações de poder, elas contam ali, não é mesmo, com vários setores, e a Igreja também é um desses. Olha só, continuemos por outro lado. Os grupos mais explorados, eles eram os povos indígenas que sofreram com a escravização e a perda de territórios, os africanos escravizados, forçados a trabalhar nas lavouras e minas em condições desumanas, os pequenos produtores e trabalhadores livres
que tinham pouco acesso às riquezas geradas na colônia. Então, durante o período colonial, vários tratados e acordos foram estabelecidos para garantir os interesses dos grupos no poder, tanto em Portugal quanto no Brasil. Esses tratados tinham como objetivo consolidar o controle econômico, político e territorial, beneficiando principalmente a coroa portuguesa, a elite colonial e, em alguns casos, potências estrangeiras aliadas de Portugal. Leia-se aí principalmente, não é mesmo, a Inglaterra, que tinha relações comerciais, então, aí com os portugueses, tá certo? E agora eu trago para vocês, então, um videozinho para a gente entender um pouquinho melhor sobre este conteúdo. E nós vamos expor agora alguns tratados muito importantes, não só para Portugal, mas também para outras potências europeias. E aqui apresentamos o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, que dividiu as terras fora da Europa entre Portugal e Espanha, garantindo a Portugal o controle sobre o território brasileiro. Esse tratado beneficiou a coroa portuguesa ao consolidar o seu domínio colonial, permitindo a exploração de recursos e fortalecendo a elite colonial. Há também o Tratado de Utrecht, que ele foi assinado em dois momentos, em 1713 e 1715. Ele encerrou a Guerra de Sucessão Espanhola e garantiu à Inglaterra o direito de fornecer escravizados para o Brasil, beneficiando comerciantes ingleses e senhores de engenho. Portugal manteve suas colônias e reforçou a sua aliança com a Inglaterra, garantindo assim apoio comercial e militar. Outro tratado muito importante desse período foi o Tratado de Madrid, assinado em 1750. Ele revisou os limites do Tratado de Tordesilhas, reconhecendo a ocupação territorial. Portugal expandiu assim o seu domínio no Brasil, beneficiando criadores de gado e bandeirantes. Ao legitimar as suas terras, a coroa portuguesa assim fortaleceu a sua arrecadação e o controle colonial. Perfeito. Então, vocês observem aí a importância também desses tratados. Para quê? Para a gente ter, então, ali o domínio das elites, sejam não só aqui no Brasil, mas também, principalmente, lá em Portugal. Lembra, eu tenho que gerar lucros lá para a minha metrópole. E vamos falar, então, aí um pouco mais sobre esses tratados, né? Já que a gente vai ver, então, que esses tratados, eles beneficiavam principalmente quem, né? Num primeiro momento, nós temos aí, então, a coroa portuguesa. Por quê? Porque ela mantinha um controle sobre as colônias e garantia a exploração, então, de recursos. Lembra que eu tenho lá que manter a corte portuguesa funcionando, tá certo? E gerando lucro, então, lá para Portugal. Temos, então, essa importância da elite colonial brasileira, principalmente ligada, então, a quem? Aos senhores de engenho, principalmente quando a gente tem ali a cana-de-açúcar, aos criadores de gados e comerciantes, né, que mantinham, então, seus privilégios e riquezas. Então, a gente vai ver que há essas elites, né, que são domínio, então, também aqui no Brasil, tá certo? Então, um outro ponto que nós temos aí que é importante a gente compreender é o quê? As potências estrangeiras, tá certo? A Inglaterra, em particular, lucrava com o comércio e o fornecimento, então, de escravizados. E a Inglaterra, principalmente, ela vai ter uma relação muito importante ali com Portugal, porque eles assinaram ali o Tratado de Methuen, tá certo? E fazia com que, né, Portugal comprasse ali os produtos ingleses e vendia em troca, né, vendia então lá para a Inglaterra o que? Os vinhos. Inclusive, este Tratado de Methuen, ele também é conhecido como Tratados de Panos e Vinhos, porque haviam relações comerciais. E é claro que os ingleses, eles também vão, através desse tratado, vender muita mão de obra e de negros escravizados, lucrando também aí através desse sistema colonial.
colonial, gerando lucro, então, para o seu país. Mas lembra, tá? Que aqui nós somos o quê? Monopólio, então, de Portugal, porque foram eles que fizeram a exploração, então, deste Brasil colonial. Queridos, atingi, então, o meu objetivo, que era trabalhar, então, né, sobre as características, então, ali do mercantilismo e, claro, mostrar, então, essas relações de poder no Brasil, tá certo? Através aí dos senhores de engenho e, claro, em Portugal, porque era a nossa metrópole e era para lá que o dinheiro do Brasil ia para poder, então, manter essa corte portuguesa. Então, por aqui, a professora se despede.